Cleiton vem falar sobre um tema importante, uma notícia importante e também preocupante para Minas Gerais. Os jornais noticiando aí a abertura da CPI da CEMIG, que fora solicitada pelo deputado estadual professor Cleiton, do PSB, no dia 27 de abril deste ano. E o professor Cleiton está com a gente agora e vem falar sobre essa questão. Professor Cleiton, bom dia, um prazer muito grande tê-lo de volta aqui na 98, aqui no nosso radar. Bom dia, Bernardo, prazer é tudo meu. Bom dia a toda a população de Patos de Minas e a toda a população da região. Grande alegria, mais uma vez, poder contribuir com essa rádio tão séria que tem um jornalismo de tanta qualidade. Professor, em que pé está essa questão da abertura da CPI da CEMIG? Qual é a situação de hoje? Bom, a CPI, ela foi lida em plenário anteontem. Ontem, ela já foi publicada no Diário do Legislativo, o que quer dizer que ela já está instalada. A partir de ontem, os líderes de bloco possuem 5 dias para escolher os membros titulares e os membros suplentes da comissão. Portanto, nós teremos CPI em relação à CEMIG. Deputado, o que motivou a instalação da abertura dessa CPI? Bom, eu venho investigando o que tem acontecido na empresa desde o final do ano de 2019. Um acontecimento me chamou a atenção, pouco noticiado, pouco divulgado na imprensa de Minas Gerais, que foi a venda da participação da CEMIG em uma das suas empresas, que é a Renova. A Renova, ela foi vendida, ela foi comercializada por R$1. Nós sabemos que a Renova, ela era uma empresa que dava muitos prejuízos à CEMIG. No entanto, Bernardo, nós temos aqui em mãos um documento de um investidor americano que compraria a Renova, fez uma oferta à Renova, para a compra da Renova, melhor dizendo, por 600 milhões. Então, só aí, a antiga diretoria da CEMIG causa um prejuízo de 599 milhões e 999 reais. Isso nos causou estranheza na época e começamos a acompanhar o que estava acontecendo na empresa. No meio dessa pandemia, nós vivemos uma série de problemas em relação à CEMIG, e eu estou falando aqui para a população sabe muito bem disso. Falta de energia, queda brusca em determinados lugares, uma total falta de investimento, as empreiteiras não cumprindo e não honrando com o seu trabalho, falta e ausência de materiais básicos, como, por exemplo, um transformador. Bernardo, se hoje, na sua rua, queimar o transformador, a CEMIG não tem para trocar. E ao acompanharmos isso, fomos percebendo que tudo que estava acontecendo era proposital. Era uma técnica muito simples de desidratar, de precarizar o trabalho da empresa, com vistas a uma justificativa para a privatização, criando na população animosidade, insatisfação, já que nós temos uma energia que é muito cara, o ICMS, que é um dos mais altos do país, e, consequentemente, o serviço, que sempre foi um serviço de qualidade, deixa a desejar nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos também uma série de irregularidades do ponto de vista de contratação de empresas sem o devido processo licitatório dentro da CEMIG. Empresas muito ligadas a membros do Partido Novo do Estado de São Paulo. Eu posso te dar muitos exemplos, mas vou dar um exemplo muito simples aqui. Uma empresa chamada ESEC, que ela realiza consultoria e o processo de contratação de diretores. A ESEC é a mesma empresa que elabora as provas para aqueles que querem ingressar no Partido Novo. Essa ESEC, ela esteve em Minas Gerais para realizar as entrevistas e a contratação dos secretários do governo Romeu Zema.
ESEC foi contratada pela CEMIG, pasmem, vejam só, população de Minas Gerais e quem está nos vendo pelas redes sociais e nos ouvindo pela Rádio Clube. No dia 13 de janeiro de 2020, o atual presidente da CEMIG toma posse. No dia 20 de janeiro de 2020, portanto, 7 dias depois, ele contrata a ESEC para a ESEC realizar o processo de seleção que viria a contratá-lo. Por um valor altíssimo, por um valor elevado. Além disso, o mais grave para mim é o que eu chamei no plenário de paulistanização da empresa. A CEMIG hoje conta com uma série de prestadoras de serviço, seja do campo de consultoria jurídica ao call center, que não estão em Minas Gerais, estão em São Paulo. Prestadoras de serviço levando para lá a arrecadação do ICMS para o Estado, a arrecadação do ISS para algumas cidades paulistas, como é o caso, por exemplo, do call center, que estava aqui em Belo Horizonte, gerava muitos empregos, muito rendimento para os cofres públicos, e hoje esse call center trabalha para a CEMIG a partir da cidade de Hortolândia. Olha, eu tenho, Bernardo, assunto aqui para o dia inteiro. Resumidamente, é um pouco do que eu trouxe aqui. Muito bem. Esta CPI, deputado, como é que está a aceitação dela aí no seio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Olha, nós estamos fazendo história aqui. Eu faço uma pergunta para você. Quem investigou a CEMIG antes? Qual Assembleia Legislativa conseguiu realizar uma CPI dessa magnitude? E nós sabemos que o problema não vem de agora. Nós sabemos do aparelhamento da empresa. Isso, inclusive, foi muito utilizado pelo governador na sua campanha. Ele atacou as estatais, dizendo que elas eram instrumentos de aparelhamento político. E o que está acontecendo agora é muito pior do que já foi feito em outros governos. Então, existe aqui, ou existem dois tipos de sentimento, ou três, melhor dizendo. Daqueles que assinaram a CPI, tiveram coragem de assinar a CPI, daqueles que gostariam de assinar a CPI, mas não fizeram por questões de proximidade com o governo, ou até mesmo por terem indicados no corpo da empresa, e daqueles que estão apavorados, porque sabem que o que vem pela frente pode comprometer drasticamente todo o discurso que foi feito na campanha eleitoral de que nós teríamos um governo novo, que teríamos um governo transparente, um governo que inclusive negou a política, com um discurso de aversão à classe política, mas quem tem nas mãos o que eu tenho se decepciona para ver que esse discurso era um discurso de campanha falacioso, cometendo-se em Minas Gerais um verdadeiro estelionato eleitoral. Muito bem, deputado. Com o andamento dessa CPI, a sua realização, suponhamos que ela chegue ao final aí, tomara que chegue ao final aí com um resultado bastante positivo pró-povo de Minas Gerais. Qual que pode ser a consequência final dos trabalhos dessa CPI, deputado? Olha, é muito cedo, Bernardo, para você antecipar as consequências. Uma coisa eu tenho certeza, e digo isso à população, é uma CPI que não vai terminar em pizza. As pessoas que estão fazendo com a CEMIG o que elas estão fazendo, elas terão que responder, inclusive criminalmente. As provas que eu tenho em mãos, elas são muito robustas. As testemunhas que nós já vamos ouvir e que estarão presentes já antecipadamente, convidadas por mim, tem muito para contar. Agora, onde vai chegar? A sua pergunta, Bernardo, ser um grande jornalista, grande apresentador,
a sua pergunta, ela tem nas entrelinhas o seguinte: professor, vai chegar no governador? Eu entendi. Isso. Exato. É muito cedo para falar isso, mas se precisar, vai chegar. Muito bem. Professor, nós queremos deixá-lo aí à vontade para suas considerações finais. Sabemos que a sua agenda é bastante disputada, são muitos os afazeres aí. Nós queremos deixá-lo aí à vontade para suas considerações finais a respeito desta questão da CPI da CEMIG, professor. Bom, eu primeiro quero aproveitar o espaço para dizer que nós temos aqui um projeto de lei que está em andamento na casa, que é um projeto de lei que atinge diretamente os interesses da população de Patos de Minas, para tentar travar essa transferência do Antônio Dias para as organizações sociais. Exato. E é uma luta que eu encabecei, porque não envolve apenas o Antônio Dias, mas envolve toda a rede FEMIG e esse patrimônio do povo mineiro. Ao mesmo tempo, dizer que eu não sou deputado apenas da minha cidade, eu sou deputado eleito pelos mineiros para investigar aquilo que está errado e defender os interesses de Minas. Eu costumo dizer, Bernardo, que muito mais do que brasileiro, eu sou mineiro. E quando a gente olha para um patrimônio, para uma riqueza chamada CEMIG, que tanto orgulho nos deu e tanto orgulho nos dá, porque ela é uma empresa de energia no Brasil, que é a única que tem ações na Bolsa de Nova York, a única que foi reconhecida internacionalmente, uma empresa que tem um patrimônio único, que são os seus servidores, ela não pode ser tratada e ela não pode ser jogada na lama como ela está sendo feita. Inclusive, tem muita gente insatisfeita agora com a CEMIG, tem muita gente que agora me ouve e diz, não, mas tem que privatizar mesmo. Aí é uma outra discussão. Não estamos entrando na questão da privatização. Estamos entrando na questão da preservação desse patrimônio que não pode ser comercializado a preço de banana, como querem alguns, para atenderem interesses que são interesses particulares em detrimento do todo e em detrimento do coletivo. A CEMIG não pode ser tratada como um jardim particular de alguns que vêm lá de São Paulo para determinar aqui em Minas Gerais como a banda deve tocar. Como deputado dos mineiros, eu não poderia ter me calado, não poderia guardar o que eu tenho comigo e, por isso, pedi a CPI e o nosso presidente Agostinho Patrus, ele assumiu com muita coragem a abertura da investigação contra essa gigante. Sei de todo o risco que eu estou correndo, porque nós estamos lidando com gente muito grande, gente muito forte. Sei que, inclusive, a minha vida nesse momento, ela corre risco, mas eu não estou aqui para me acovardar. Deus te abençoe, Bernardo, Deus abençoe a população de Patos, de toda a região, e contem com esse deputado para aquilo que for preciso. Um grande abraço. Grande abraço, deputado. Felicidade, sucesso sempre aí. Obrigado pela atenção dispensada aí ao nosso departamento de jornalismo aqui da 98. Lhe agradecemos muito e a gente mantém acesa a esperança, porque é em pessoas da sua seriedade, da sua competência e da sua coragem que a gente tem depositado as nossas esperanças. Sucesso sempre, deputado. Muito bem. Nós falamos aí, portanto, com o deputado professor Cleiton. Olha a situação, professor Cleiton, situação da CEMIG. E ele falou uma coisa aí realmente bastante séria. Eu não tinha me atentado para esse detalhe. Ele falou aí da péssima qualidade do serviço, que pode estar acontecendo até mesmo de propósito, para desvalorizar a empresa, para jogar a opinião pública, e isso está acontecendo, jogar, a opinião pública contra a CEMIG, para desmoralizá-la, para desvalorizá-la e de repente ser colocada aí no mercado a preço de banana. O serviço da CEMIG, nós já tivemos
Claro, as pessoas conhecem, as pessoas sabem, né? Funcionários maravilhosos da CEMIG, amigos da gente e tudo mais. Nós já tivemos no seio da CEMIG uma empresa realmente maravilhosa, espetacular, de uma eficiência realmente sensacional. E esta colocação do deputado, ela é realmente muito interessante. Isso pode realmente estar acontecendo. Isso pode realmente estar acontecendo. Porque a partir do momento que a opinião pública fica contra, aí o pessoal que quer fazer algo obscuro no tocante a CEMIG vai estar mais à vontade, de repente até com certo respaldo da opinião pública para fazer tudo isso. Mais sucesso para o nosso querido deputado estadual, professor Cleiton, nesta sua empreitada com a abertura da CPI da CEMIG, que as cartas possam ser colocadas na mesa e que nós possamos salvar a nossa CEMIG, quem sabe voltar a ter aquele serviço maravilhoso que a CEMIG sempre nos prestou. A região ali de Santana, Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza, aquela região, e não é uma particularidade dela, mas aquela região tem sofrido ali muitas dificuldades em função da péssima qualidade do fornecimento de energia naquela região. Isso acontece na região toda, talvez até em Minas inteira. Isso acontece, tem empresas ali naquele setor ali, região do Paraíso, naquele setor ali, que tem gasto uma enormidade de dinheiro comprando óleo diesel para manter as empresas em funcionamento, porque a energia da CEMIG não é suficiente. Tem uma empresa ali, posso até errar em alguma coisa, mas tem uma empresa ali que está gastando 10 milhões por ano de combustível para manter os geradores funcionando, para que a empresa tenha energia para trabalhar. Isso é um absurdo muito grande. Esse alerta do deputado de que podem estar desqualificando o trabalho da CEMIG para gerar uma desvalorização, uma falta de credibilidade da empresa, para que ela possa ser vendida a preço de banana, isso é realmente muito sério. E a gente puxa na memória o que era a CEMIG, o que é hoje, e aí fica realmente muito suspeito. 10h41.